eu tive meu primeiro negativo. Então foi um processo de fertilização in vitro que não deu certo. Ótima tarde, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Chá Próspero Podcast. E hoje é um dia muito especial, todos os episódios são cada vez mais especial. Hoje eu estou recebendo uma cliente, uma amiga, e a história dela é simplesmente fantástica. A Ana Carol Mayan. Já vou abrir um espaço, Carol, para você se apresentar. E a gente vai falar quando o sucesso cala o útero. Então, qual que é o preço de adiar a maternidade? Atualmente, muitas mulheres, elas escolhem sucesso profissional, sucesso financeiro e vão postergando a maternidade até que algumas mulheres têm a felicidade de conseguir engravidar. Eu tive essa. E a Carol vai compartilhar um pouquinho a história dela. Carol, seja muito bem-vinda. Esse espaço muito seu. Feliz. Também estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história e chegar a mulheres, né? E até mesmo aos companheiros com uma história que foi muito desafiadora, né? Bom, eu trabalho há quase 24 anos na área corporativa e em uma única empresa, então praticamente a minha trajetória profissional foi toda feita lá. E sou muito grata, amo o que eu faço, amo o mundo corporativo, mas eu fiz algumas escolhas que me fizeram passar por um caminho até chegar à maternidade, que foi um caminho um pouquinho mais difícil, né? Vamos se dizer assim. Sim. Mas que no fim, tudo teve um final feliz. E até por isso, Carol, eu senti muito de te convidar, de você estar aqui, pra gente realmente compartilhar com as mulheres as nossas histórias, porque hoje em dia as pessoas não falam disso, né? O custo pra mulher que tá no corporativo, ou que é empreendedora, que tem sua própria empresa. Você é a primeira mulher do corporativo que senta nesse sofá, então seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda, eu sou apaixonada pelo corporativo. E são histórias que a gente precisa falar. Porque a mulher, eu sinto que ela vai atropelando, achando que não, vai dar tudo certo, vou no meu planejamento, e só que a gente não tá sempre no controle. Então, antes da gente começar a falar, queria muito que você compartilhasse, se você queria sempre ser mãe, como é que era o seu trabalho. Conta um pouco da Carol no começo da carreira. Bom, eu desde muito jovem, né, de criança, vamos falar daquelas brincadeiras, né, entre amigas, eu sempre me via no mundo corporativo, né? E aí eu fiz o colégio, fiz um técnico em contabilidade, fui fazer administração e eu desenhei na minha cabeça ali que eu queria ser uma executiva de uma empresa. Então, desde muito jovem, eu sabia que eu queria o mundo corporativo, né? E aí as pessoas às vezes me perguntam, mas você não tinha vontade de ser mãe? Né? Eu ouço de muitas pessoas dizer assim, eu nunca tive vontade. Aí uma hora acendeu aquela luz. Não, eu sempre tive vontade de ser mãe. No meu planejamento de vida, existia uma casa, um marido, uma família, um cachorro, então eu sempre queria ser mãe, mas eu também queria ser uma profissional que tivesse trilhado uma carreira de sucesso para mim, né? Porque o que pode ser sucesso para mim pode não ser sucesso para o outro, e eu tinha desenhado aonde eu queria chegar para eu decidir ser mãe. Gente, presta atenção, porque está uma mulher que tem uma habilidade maravilhosa, que é a do planejamento. Então, Carol planeja as coisas pra vida ir acontecendo, uma habilidade dela. E aí eu pensava assim, eu vou me casar até os 30, até os 36, ali, 38, eu vou ser mãe, eu já vou estar num patamar da minha vida de carreira, dentro de um cargo já executivo, um cargo gerencial, em uma empresa consistente, né? Uma grande empresa. Eu nunca pensei assim em multinacionais, nunca passou isso, mas eu queria estar numa empresa grande, né? E tudo isso aconteceu. A carreira, o cargo de gestora, a executiva, algumas coisas aconteceram até antes do planejamento, mas
a questão da maternidade, ela foi sendo adiada, né? E eu acho que também hoje, o meu marido, a gente está junto há mais de 20 anos, para ele também a paternidade não era algo, vamos falar, essencial, né? Ele sempre me falava, se a gente tiver um filho, tá tudo bem, se não tiver também tá tudo bem, né? Então isso me deixava confortável para eu poder ir adiando, né? Até que chega um momento em que você fala, não, é agora. Né? E vai ser fácil, porque Você tinha quantos anos quando você decidiu? eu tava com 36 No para planejamento. 37, né? Tava dentro do meu planejamento. Então, tipo, tô com 37 anos, os meus exames periódicos no ginecologista tudo ok, nunca tinha tido nenhum problema, né? A menstruação reguladinha. Vai ser tranquilo. Mas nem sempre é tranquilo. E comigo não foi tão tranquilo assim, né? A gente começou a tentar e aí não engravidava. Tudo bem, o próximo mês ia no médico de rotina. Não, tá tudo bem, é uma questão de agenda. Na época eu viajava bastante a trabalho, então a gente Você tomou muito tempo anticoncepcional, cara? tomei muito tempo. Eu acho que até eu decidir que eu ia tentar engravidar, eu tomei acho que anticoncepcional por 15, 16 anos, alguma coisa É importante a gente falar isso, porque eu também tomei anticoncepcional há muito tempo e às vezes o que posterga muito a maternidade pode ser inclusive o anticoncepcional. Exatamente. É muito hormônio, né? E aí também tinha esse caso, você tomou por muito tempo, o corpo tem que agora fazer o seu ciclo. E aí a gente foi. No meio do caminho a gente perdeu o meu sogro, que foi um movimento de vida muito drástico, né? Então, tipo, o meu marido passou por uma mudança, né, interna, assumiu a empresa que era dele, do pai, e aí nesse momento a gente falou, vamos tirar um pouquinho o pé, porque não é de novo o momento da gente pensar nisso. Aí foi quase mais um ano, eu tava lá com meus 38 já, e aí a gente resolveu procurar um médico geneticista, especialista, para ver se a gente tinha algum problema. Eu tinha algumas amigas que já tinham passado por tratamentos, eu tenho uma grande amiga, comadre, que ela falava, não perde tempo, ela também teve dificuldade, mas eu não queria olhar para isso. Você não tinha congelado óvulos? Não. Eu nem entendia direito o que era isso. Até a gente teve o episódio com a Bárbara, né? Que é uma conhecida nossa em comum. E a Bárbara, ela enfatizou muito, congelem óvulos, congelem óvulos. Porque esse ciclo de postergar a maternidade, ele tá cada vez mais comum. Mas não é uma conversa que a gente tem dentro de casa. Sim. E não é por culpa de que a minha mãe não falou comigo sobre isso. Ela também não conhece. Exato. A geração dela não passou por dificuldades. Eles foram... Minha mãe foi mãe aos 21, 22 anos da primeira filha. Tipo, com 30 anos ela já tinha as 3 filhas. Então, tipo... Na verdade, a gente cumpriu outro protocolo, né? A gente foi independente. Precisa ser independente, precisa do sucesso profissional. Só que não falaram no meio do caminho que a gente também precisava ser mãe. E quando você vai na sua consulta periódica do ginecologista, eles também não te perguntam qual que é o seu planejamento. Eles não falam pra você, olha, você sabe que depois dos 35 anos tem uma queda na sua produção e na sua qualidade de ovos significativamente? Não. Sim. Então, assim... Em alguns momentos eu me senti meio abandonada por isso, porque eu não era uma pessoa que negligenciava a rotina médica. Sim. Mas ao mesmo tempo eu não tinha essa informação. Eu fui ter essa informação quando eu fui para um geneticista, um médico especialista em reprodução humana, e ele falou, olha, a gente já está trabalhando no segundo tempo. 38 anos, tal, mas mesmo assim, ele olhando a nossa rotina, uma perda muito expressiva familiar, e ele falou assim, tentem por mais 6 meses. Se vocês não engravidarem, vocês voltam aqui. E assim fizemos. E passou 6 meses. E como que fica a mente?
Porque existe a questão do homem e a questão da mulher. Como é que fica a cobrança? Eu, graças a Deus, eu não tive a cobrança do meu marido em cima disso. Mas é de você. Mas a minha cobrança, ela foi muito grande. Nessa hora, eu parei para repensar tudo o que eu tinha escolhido. Uhum. E em algumas noites, assim, eu falava assim, eu fiz escolhas erradas em alguns momentos da minha vida e me culpava por isso. Tanto que eu falo que a gente começa a consumir conteúdo dentro daquilo que a nossa cabeça está rodando. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, entender, e começou a aparecer uns conteúdos para mim de mulheres que eram do corporativos e que falavam assim, eu tive que sair do corporativo, eu tive que abandonar porque a empresa não me apoiou, porque quando eu falei que eu ia ser mãe, a empresa me descartou, né? E pessoas de cargos relevantes, né? E eu falava, nossa, né? Eu vou ter que fazer mais uma escolha na minha vida. Sim, sim. Porque isso é o que a gente realmente escuta, é o que a gente vivencia. Eu vejo que eu não conseguiria ser mãe se eu não tivesse saído do corporativo. Porque eu era muito masculinizada, eu também sentava do outro lado da mesa, então eu julgava muito as mulheres, as mães. E eu vi que, assim, não vou dar conta. Porque era um medo, né? Eu tive 2 perdas gestacionais antes da Beatriz. E eu tinha um medo de engravidar, porque pra mim é uma coisa de cabeça, isso daí ninguém falava, né? Mas, e se eu tiver uma filha com 29, com 25, 29, 30 anos, minha carreira acabou. Como é que vão olhar pra mim? Eu não tenho valor, né? É uma coisa muito isso. Porque tem muitas mulheres que são demitidas, que realmente passam por histórias assim. E aí, quando eu fui conhecendo sua história, eu falei, não, a gente precisa escutar a sua história, porque o seu foi o contrário, a empresa te apoiou. Exatamente. Na verdade, foi um processo em que eu me permiti abrir dentro desse mundo corporativo. Eu trabalho no agronegócio, onde o número de homens é muito maior do que o número de mulheres, principalmente em cargos de gestão. Então eu acho que tem coisas que eu me posicionei da maneira que eu acreditei que era verdadeira. Sim. Né? Eu tinha aquele receio de expor essa vontade de ser mãe. Porque como eu ia ser vista? Como é que eu ia ser respeitada? A mulher ela ainda tem que provar muito dentro do mercado de trabalho. Sim. E isso eu acho que era uma cobrança muito minha, né? Então a gente foi pro médico de reprodução humana, depois de 6 meses, e decidimos fazer uma FIV. Ali naquele momento, inseminação não era uma opção. Não, vamos para a FIV. E aí, tem coisas que a gente não quer olhar. E tem coisas que é importante a gente não olhar. Se você for descobrir tudo que pode ser um processo de FIV, as chances de dar certo ou não, você não faz. E eu sempre leio muito, sempre procuro estudar, sempre, né? Mas nesse caso eu falei, tá bom, vamos. Né? Eu até às vezes brinco, meu marido nem gosta muito, que eu falo, você vai lá, acha que você vai passar o seu cartão de crédito e o seu filho estar garantido. Porque a gente também vende uma coisa de que a medicina está evoluída, você quer postergar a sua maternidade, existem tratamentos, você pode fazer. Sim, dinheiro paga tudo. Eu tinha condições financeiras para fazer o tratamento, que não é barato. Uhum. E eu entrei lá e falei, tá bom, nós vamos fazer um só, isso era o meu acordo, meu e do meu marido, nós vamos fazer um tratamento. Deu certo, deu, não deu certo, nós vamos seguir a vida. Eu falo que foi a primeira grande mudança que a gente teve nesse processo. E assim nós fizemos, eu já estava ali nos 39 anos, quase 40, eu colhi os meus óvulos 2 dias antes de fazer 40 anos, sem contar pra ninguém, nem família. Só seu marido sabia? Só o meu marido. Alguns amigos sentiam que a gente estava num processo, porque já tinham passado por ele, mas também ninguém perguntava.
Dentro do trabalho eu não falei nada. E é uma coisa que você passa, eu me sentia que eu estava indo contra alguns valores. Porque, por exemplo, você tem que sair para fazer ultrassom, o que você vai falar? E o ultrassom não é assim um agora e o outro daqui 10 dias. Não, você está na sua semana de ovular. Então é ultrassom dia sim, dia não. Então você acaba inventando algumas histórias e aí, tipo, você não escolhe o dia da transferência. É no dia que seu corpo fala, tem que ser amanhã. Carol, foi uma das primeiras vezes que você sentiu que você não estava no controle? Sim. E que eu tava muito vulnerável. Uhum. Muito vulnerável. E aí a gente fez a transferência, na época a gente teve durante o processo 3 embriões e a gente tinha decidido fazer a transferência de um único embrião, porque hoje já não se faz tanto múltiplos, transferências de múltiplos, né? Ainda mais que eu já estava ali nos 40 anos e tal. E no dia que eu lembro que eu ia transferir, eu avisei que eu não ia trabalhar porque eu não estava bem, tive que ir para Campinas, tal. Chegando lá, a gente foi fazer a transferência e a gente recebeu a notícia que o embrião que tinha sido descongelado, ele tinha se degenerado. E eu falei, como isso? Né? Na minha cabeça tudo era garantido. E aí a gente teve que tomar uma decisão. Vamos transferir os outros 2 que sobraram. Junto com o médico a gente tomou a decisão. Fizemos a transferência. E aí você espera 10 dias. E eu tive meu primeiro negativo. Então foi um processo de fertilização in vitro que não deu certo. Tá. E eu tinha prometido que eu ia fazer um só. Aí eu lembro que isso foi em fevereiro, e a gente conversou com o médico e não, vamos tentar de novo, e decidimos fazer um outro tratamento. Só que entrou a pandemia. Eu com 40 anos. Primeiro você não contou nada para a empresa? Não contei nada, não deu certo, segui a vida, continuei trabalhando. Isso é muito importante você estar falando, porque essa postura de muitas mulheres que não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso e por dentro estão frangalhos. Eu não me permito sentir, não me permito ao luto e vamos lá, vamos seguir. Exatamente. Durante muito tempo eu falava, não, tá bom, eu vou chorar 2 dias, no terceiro eu me levanto e vida que segue. E aí nós decidimos ir para um segundo tratamento. Só que daí entrou pandemia, tudo fechou, as clínicas de fertilização fecharam, ninguém sabia o que ia ser e a gente correndo contra o relógio, né? Porque aí você passa a entender. Se você pega aqueles gráficos de taxa de óvulo de qualidade a partir da idade, quando você passa dos 40 então, é tipo ganhar na loteria. Apesar da gente estar vendo muitas mulheres ser mães após os 40 anos, ainda não teria. Eu mesmo, na minha família paterna, eu tenho uma tia que naturalmente ela engravidou após os 40, ela teve a primeira filha com 41, o segundo filho com 43, naturalmente. A minha outra tia, ela teve o 4º filho com 47 anos. Só que nessa hora, você não quer olhar para isso que tem positivo ao seu redor. Sim. Né? E aí, durante a pandemia, a hora que reabriu algumas coisas, a gente decidiu fazer um novo tratamento. Nesse momento, o médico que nos atendeu, que é o Dr. Davi, aqui de Rio Claro, ele falou pra mim assim, eu falei, mas o que eu posso fazer além disso aqui? De tomar essa vitamina, né? Porque eu falava assim, bom, eu preciso me ajudar nesse processo. E ele olhou pra mim e ele falou, olha, eu ia te indicar uma coisa alternativa, mas eu achei que você não ia aceitar. E eu falei, nossa, aquela hora eu falei, assim, sabe aquela blindagem que você coloca? Ele falou, já tem alguns estudos de acupuntura, ele me indicou uma profissional, que é a doutora Daniela, e eu fui atrás dela. Eu falei, eu preciso movimentar o meu corpo. Começou a dar aquele start. Sim. E assim eu fui. Comecei a fazer acupuntura, tal, e a gente fez uma segunda coleta. Né? E dessa coleta a gente teve mais 3 embriões. Aí a gente transferiu o primeiro. Eu engravidei. Só que eu perdi.
Um dia antes de eu fazer o exame de sangue para ver se eu estava grávida, eu comecei a ter um sangramento. Era 29 de setembro. Eu lembro até hoje porque é aniversário do meu pai. E nesse momento eu tive que tirar toda aquela roupagem que eu tinha de forte e me expor de uma forma mais nua possível. Sou humana. Porque eu tive que ligar para os meus pais e dizer, olha, eu descobri que eu tô grávida, mas eu tive um sangramento. Eu tive que ligar para o meu chefe e falar para ele, olha, eu descobri que eu tô grávida. E ele falou, nossa, que bom. Então, mas eu tive um sangramento. Eu vou ter que ficar de repouso. E eu percebi que as pessoas não sabiam nem como lidar comigo. Né? Todo mundo me respeitou, foi um processo, você tenta, você faz o repouso, você faz o possível. Mas assim, ali, hoje o Ricardo, meu marido, fala, a gente sabia que não ia, né? E aí a gente perdeu esse primeiro bebê. E na sequência, isso foi setembro, novembro, então tudo era assim, tipo, vamos, sabe aquela coisa? E aí em novembro eu transferi mais um embrião. E eu lembro que veio um resultado negativo também. Aí as pessoas da empresa já sabiam. Não, só o meu chefe. Tô te perguntando isso porque é importante as mulheres que estão escutando a gente ver também o quanto que elas vestem essa armadura. E assim... Porque quando você fala, as pessoas nem sabiam como lidar comigo, porque a gente se masculiniza tanto, a gente se esconde tanto dentro de uma armadura, que quando acontece algo ruim com a gente, a pessoa não sabe nem como lidar. Sabe? Porque isso é algo que é super comum. Quando você me conta essa história, eu vejo você. Mas a pessoa não sabe nem como lidar, fala, ixi. E aí eu, ficava um dia em casa, no outro dia eu tava trabalhando, e assim, gente, pra mim era ótimo. Era assim, eu precisava manter a minha mente funcionando em algo que não fosse aquilo. Sim. Mas no paralelo eu tava ali procurando N coisas, e aí eu fui pra nutricionista, a Bárbara, que a gente conhece, me acompanhou, só que na época ela não tinha formação em fertilidade, então ela me deixou tranquila para buscar uma profissional que tivesse essa formação, e eu fui, ela cuidou do meu marido, então nós começamos a trabalhar vários fatores. E aí eu comecei, fiz várias terapias junto, microfisioterapia, constelação, acupuntura. A Dani trabalha muito a questão da medicina quântica, de você acreditar. E aí eu falei que a partir dessa perda gestacional e não do resultado negativo, eu passei a reconstruir o meu eu feminino. Muito interessante quando você fala isso, porque aquela mulher que queria ser executiva, que era só o racional, se coloca num lugar tão vulnerável que assim, o que tiver eu tô recebendo. Porque a pessoa do planejamento é da meta, né? O que eu preciso para conseguir a minha meta? Aí eu vou ter que olhar para o que eu não quero olhar. Ok, chegou minha hora. E assim, e eu lembro que eu ouvi do meu diretor na época, eu sempre achei que você nunca queria ser mãe. E assim, é culpa da empresa olhar para você e falar, eu sempre achei? Não. Foi você que colocou isso exposto.